Vamos aprender agora a traçar desenhos com coordenadas relativas. Como o próprio nome já diz, as coordenadas relativas elas são informadas em relação ao ponto que eu estou, né? E aí, a vantagem de trabalhar com isso é que eu não preciso decorar todo o posicionamento XY do meu papel ou do meu ambiente de AutoCAD. Vamos dar uma olhada aqui nesse esquema que foi desenhado aqui. Reparem o seguinte, com a coordenada relativa, eu solicito o comando line normalmente e especifico por um clique ou por uma coordenada absoluta um ponto inicial. Se eu quiser traçar uma linha, né, se eu quero que o ponto da linha se posicione à direita em relação ao ponto que eu estou, o X é positivo. Se é no mesmo alinhamento do ponto, então o Y é zero. Mas se eu quiser na diagonal à direita, tanto X como Y deve ser positivo. Se eu quiser a linha à esquerda e acima em relação ao ponto que eu estou, X é negativo para a esquerda e Y continua positivo. Se eu quiser o ponto para a esquerda, na diagonal esquerda e para baixo, então X é negativo por estar à esquerda e Y é negativo por estar para baixo. Se eu quiser que o ponto se posicione na diagonal direita abaixo, X é positivo e Y é negativo. Fica claro dizer que se eu quiser em pontos ortogonais ou em ângulos retos, uma dessas coordenadas será zero. Por exemplo, com relação a este ponto aqui. Então, x seria um valor positivo e y zero. Neste caso, x seria zero e y um valor positivo. Nesse caso, x seria um valor negativo e y zero. E nesse caso aqui, x seria zero e y negativo. Bom, para a gente ver melhor como isso funciona, vamos fazer o desenho, vamos fazer essa figura aqui que está na tela, ok? Então vamos lá, vou dar ESC para cancelar qualquer comando e vou começar o desenho. Então, peguei o comando line, vou colocar numa posição segura aqui, cliquei o primeiro ponto. Bom, agora ele está aguardando para mim a coordenada. Então vejam bem, eu vou desenhar essa primeira linha de baixo de 50 unidades. Então, arroba para indicar que é relativo, 50 positivo para ir para a direita e não desloca nada em Y, zero de Y. Lembre-se que o vírgula é separador de parâmetro, ok? Pronto. Agora, eu esqueci dessa medida aqui, mas essa medida que vai subir agora é 15. Então vamos colocar lá, arroba, vai deslocar 0 em X, vírgula, 15 em Y. Ok, agora com relação a esse ponto, eu vou retornar 20 unidades e não vou mexer nada em Y, não há diagonal. Então, arroba, menos 20, vírgula, 0 de Y. Ok, agora com relação a esse ponto aqui, correto? Então nós vamos ter arroba, 0 de X e sobe 7 na coordenada Y. Joia. Agora, retorno 15, arroba, menos 15 em X, vírgula, 0 de Y. Perfeito. Agora, em relação a esse ponto aqui, arroba, 0 de X, vírgula, 8 de Y. Perfeito. Aqui, arroba, menos 15 de X e 0 de Y. Agora, simplesmente poderia digitar C para fechar. Mas para confirmar se está correta a nossa poligonal, eu vou fazer o seguinte. Então ele vai deslocar 0 de X e menos 30 de Y. Fechou. Só para não esquecer a medida aqui para você seguir a sua videoaula.